Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 26 de novembro de 2024, são 11 horas da manhã aqui em Kharkiv, 6 horas da manhã aí no Brasil, no horário de Brasília. Eu estou gravando um pouco mais cedo esse vídeo por conta da minha viagem de volta a Kiev. Hoje eu estou voltando a Kiev daqui a pouquinho, então o vídeo de Israel vai atrasar um pouco, porque eu vou gravar quando eu chegar lá em Kiev, então vai ser um pouquinho mais tarde. Mas hoje, de ontem para hoje, teve mais um grande ataque com drones e mísseis dos russos, particularmente muito estrago aqui em Odessa, com mísseis Iskander atingindo áreas residenciais aqui. Drones atingiram também aqui a região de Kiev e também aqui a região ocidental da Ucrânia, né? A região oeste da Ucrânia aqui. Na linha de frente, nenhuma grande mudança. A gente tem a informação aqui em Kursk dos ataques feitos ontem, né, pelos russos, que foi destruído mesmo um S-400. Muito bacana a confirmação disso daí, imagem do S-400 destruído, inclusive. A gente tem informações sobre a reunião do Syrskyi com os bloggers militares ucranianos, muito interessante, algumas informações falando sobre a estabilização do fronte aqui em Kurahovy, né? A situação aqui parece estar bastante crítica, mas segundo as informações desse pessoal, parece que está mais estabilizada. Agora vamos torcer para que sim, os ucranianos tenham conseguido pelo menos parar a área crítica desse ataque russo por aqui, né? Bom, a gente tem informações sobre uma explosão de um avião da DHL no aeroporto de Vilnius, na Lituânia, aqui, em que se suspeita que foi um ato de guerra híbrida dos russos, tá? A gente vai ver, pode ter sido isso sim. Aquela estratégia dos russos de enfraquecerem o artigo 5º da OTAN, né? Pode ter sido isso sim, né? E também a gente tem a informação de que na Romênia, nas eleições da Romênia, um candidato que nas pesquisas tinha 5% de intenções de voto, quase ganhou no primeiro turno a presidência da Romênia, e era um candidato pró-Rússia, hein? Olha que coisa, o quanto de interferência russa que não teve na eleição da Romênia, né? Vamos falar sobre esse assunto também, mas felizmente por 0,02% ele não ganhou, e agora vai para o segundo turno contra a candidata pró-Europa, que ficou em segundo lugar. Vai ser difícil, evidentemente, mas pelo menos o pessoal deve ter visto aí as fontes de interferência russa nessa eleição e deve melhorar a situação agora para o segundo turno, né? E tem também mais informações sobre a economia russa, que continua degringolando completamente, o Putin cada vez enfrentando mais oposição interna por conta disso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Peter de Sunguinha no frio da Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu fiz um vídeo lá no Ancapsu falando sobre o perigo da Terceira Guerra Mundial, tá? Aqui nesse canal eu falo todo dia sobre isso. Vocês sabem, quem me assiste aqui sabe que isso é lorota, isso é propaganda russa, que não tem nada. Mas eu temo que lá no Brasil muita gente está caindo nesse pavor, ficando apavorado com isso. Então eu fiz um vídeo lá no Ancapsu, vou lançar no mesmo horário que esse, vou correr para lançar os dois no mesmo horário, tem que correr porque eu tenho que ir para a rodoviária ainda, tenho que ir para a estação de trem ainda para pegar o trem daqui a pouquinho. Mas eu falando sobre isso lá, né? Então eu vou falar um pouco mais simplificado esses tópicos aqui, porque eu falei lá no canal, no Ancapsu também sobre isso. Quem tiver interesse de ver lá, eu recomendo ver lá no canal Ancapsu, né? Bom, teve um grande ataque de drones, 188 drones Shahid foram lançados pela Rússia de ontem para hoje, realmente uma quantidade muito grande, né? O Iskander M foram lançados principalmente, foram 4 Iskander M lançados contra a região de Odessa. Infelizmente eles não foram interceptados, ou seja, causaram danos, mais uma vez danos em regiões residenciais sem nenhuma relevância militar, uma pena isso. Os Shahid foram, a maior parte deles foi destruído, então não tem grandes problemas aqui, né? Bom, aqui, ó, isso aqui são as imagens, foram 10 vítimas, vítimas não fatais, felizmente, 8 apartamentos, 8 prédios destruídos e um banco também destruído. Enfim, muito triste a situação ali em Odessa, né? Mas o Joe Rogan, quando o pessoal fala, Joe Rogan, acho que tem que aceitar isso aqui, porque, pô, afinal, né, sacanagem, pô, pra que vai se preocupar com isso? É lá longe que está acontecendo, não é perto da gente, né? O problema de você aceitar essas agressões gratuitas assim lá longe é que rapidinho essas agressões chegam perto de você, tá? No momento que ficar estabelecido que é só jogar bomba e pode jogar bomba e não vai ter oposição de ninguém, que ninguém se importa, daqui a pouco tá jogando bomba em cima de você. Esse é o problema do fator Joe Rogan lá nos Estados Unidos, né? Bom, teve também um ataque ucraniano, agora teve vários ataques ucranianos também, né? Contra a região de Zelensky Port,
Porto de Ferro, né, que é essa região aqui, temporariamente ocupada pelos russos, aqui, ó, Zalizny Port, essa região aqui é usada pelos russos como centro de treinamento e coisa e tal, e foi bombardeada pelos ucranianos de ontem para hoje. A gente não tem imagens de lá, mas a gente sabe que teve esse ataque, né? Também teve mais ataques na base aérea de Kalino, no Oblast de Kursk, né? Foram ataques com ATACMS, e aqui o Tatarigami faz uma avaliação do que teria sido visado, né? Tem alguns aviões, alguns helicópteros aqui, mas na verdade a gente já sabe. Essa aqui é a imagem do ataque, aqui. Deixa eu mostrar para vocês que está muito, muito divertido essa imagem aqui desse ataque. Ебать, там хуярит, блядь. Ебать! Твою мать, блядь! Пизда нахуй! Explodiu o ataque pertinho do cara, ele deve ter dado um pavor, né? Você viu que era munição fragmentante, né? Para atingir uma área grande ali, né? Enfim, aqui, ó, foi destruída S-400 e munição de S-400, e foram mortos também alguns oficiais russos. Isso aqui é o mesmo ataque feito, visto de outro ângulo, né? Um pouco mais distante, mas também dá para ver esse ataque. Esse ataque aqui é o ataque que a gente falou ontem, tá? А, ну это беспилотники. Ух ты, а что это такое? Aqui, a defesa antiaérea tentando derrubar os ataques, mas dá para ver que teve coisa explodindo ali no solo, né? Um monte de coisa explodindo no solo. Então não derrubou o ataque coisa nenhuma, os ataques atingiram os alvos por ali, né? Ou seja, outra visão disso daqui. E a gente tem também a confirmação aqui, ó. Saíram essas imagens aqui, isso aqui é um radar de S-400, destruído, aqui o mesmo radar visto, dá para ver que destruiu completamente. Esses daqui foram os russos mortos nesse ataque, né? O pessoal que estava operando esse S-400 aí. Isso daqui é o local de antena. Isso é uma coisa muito positiva, porque a antena é muito mais cara que o lançador, tá? Então o fato de ter destruído a antena é muito importante. Segundo estão dizendo, foram 2 lançadores e uma antena que foram destruídos, e mais a equipe de operação, que eram 5 oficiais russos, esses 5 oficiais aqui, que operavam a defesa antiaérea, e mais 3 técnicos civis também foram mortos nesse ataque, né? Então, excelente sucesso da Ucrânia aqui. Aqui, ó, no dia 23 de novembro, foi quando foi esse ataque, a gente já falou sobre ele ontem, anteontem. Foi um ataque feito contra um S-400 ali na região de Kursk. O ataque foi feito usando 3 mísseis ATACMS. No final do ataque foi destruído o radar, e mais um monte de russo morto, e mais os lançadores. Excelente notícia, né? Também temos mais imagens da refinaria que foi destruída pelos ucranianos ontem. Isso daqui não foi com ATACMS, foi com drones, mas ainda assim uma visão interessante aqui, que dá para ver as torres da refinaria ali, o negócio pegando fogo com muita força na refinaria, ou seja, uma destruição muito grande nessa refinaria aqui. Isso daqui é lá em Kaluga, perto de Moscou, também foi ontem. De ontem para hoje não teve nada de ataques dos ucranianos, né? Aqui, ó, o pessoal lembrando aqui que, mais uma vez, o Kremlin grita, não, Terceira Guerra Mundial, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e no final das contas não tem nada, não vai ter nada, vai continuar tudo funcionando, e o que vai acontecer só é a Rússia perder essa guerra, né? O Zelensky fez um pronunciamento sumarizando a situação na linha de frente. Aqui, ó. Eu recebi um relatório do comandante em chefe, o Syrskyi, e nós tivemos uma conversa em profundidade sobre todas as áreas-chave, né? A situação mais desafiadora continua a região de Donetsk, particularmente a direção de Kurahove. A gente já tem falado isso, é aquela direção mais complicada aqui, ó. Essa região aqui de Kurahove é o ponto mais crítico, né? Kurahove, essa cidade aqui, está em batalha nesse momento. Lembra que esse mapa aqui ele tende a colocar as coisas em vermelho antes delas realmente estarem, né? Mas a situação aqui está mesmo crítica aqui. No fronte de Zaporizhia estão apenas monitorando as ameaças atuais, não tem nenhuma ameaça significativa. Em Kursk, nossos soldados têm defendido nossas posições e gerado uma perda significativa no exército russo. Então, no final das contas, não teve nenhuma mudança aí na linha de frente de ontem para hoje, né? O sargento Kirill Sazanov, depois do encontro dos bloggers militares com o general Syrskyi, deu uma declaração muito positiva, né? Vamos falar sobre a situação geral no fronte, particularmente em Pokrovsk e Kurahove, que é a situação mais complicada. Ele diz aqui, a situação ainda é muito difícil, mas é melhor do que uma semana atrás. Naquele momento, a situação era realmente crítica. Algumas unidades recuaram, abandonando suas posições, e não tinha ninguém para substituir, não tinha rotação e coisa e tal.
a posição do Sirski, falou que a gente precisa parar o inimigo ali, mas a vitória é impossível só na defesa, então ele está se preparando para fazer uma grande contraofensiva. Já falei isso para vocês várias vezes, vai ser ano que vem, não vai ser esse ano ainda, mas ano que vem deve ter essa contraofensiva. De qualquer forma, o número de russos para ucranianos na região é 5-1, então é por isso que os russos estão avançando. Realmente tem muito russo ali na região, mas eles estão morrendo em grandes números e os ucranianos estão conseguindo parar os russos. A situação já foi mais crítica ali, está menos crítica agora. Ainda é uma situação muito difícil, mas já não está tão crítica, né? Aqui mostra alguns russos partindo para o Banzai, né, tentando avançar ali na região de Kurahov, justamente com... Não, desculpa, isso aqui é em Kursk. Justamente com motos e triciclos e não sei o que lá, e todo mundo morrendo em muitas quantidades, aqui em grandes quantidades. No final das contas, realmente chega a ser triste a situação dos russos, ele não é à toa que morre tanto, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui nos mapas do Pulevolan, porque, mais uma vez, não tem nenhuma grande diferença aqui. Em Kupiansk, em Toretsky, aqui em Kurahov e também aqui em Velika Novosilka. Nenhuma mudança significativa. A situação é crítica, a situação é complicada, mas não houve nenhuma mudança significativa de ontem para hoje, né? O Instituto para Estudo da Guerra também não traz nenhuma grande novidade por aqui. Fala sobre o fronte ali em Velika Novosilka, que é uma situação complicada e coisa e tal, mas como a gente falou, era crítica há uma semana atrás. Agora é só complicada. Está melhorando, está indo no sentido correto, né? Bom, do ponto de vista diplomático, uma coisa importante foi que houve um avião da DHL, um avião de carga, que ia pousar no aeroporto de Vilnius, na Lituânia. Você está vendo aqui a imagem, e o avião caiu a poucos metros da linha da pista de pouso, aparentemente porque houve uma explosão dentro do avião e ele caiu e matou um dos pilotos. Tinha 2 pilotos e 2 tripulantes no avião, era um avião de carga, e acabou matando um piloto e uma pessoa no solo. Foram 2 pessoas mortas nisso daí. Felizmente, ele conseguiu desviar de um prédio grande aqui. Ele evitou um prédio com 12 pessoas por uma margem pequenininha. O avião conseguiu desviar e cair e não matou essas pessoas, felizmente, né? Mas aí o pessoal tá preocupado. Por quê? Porque no último mês, há um mês atrás, a inteligência lituânia avisou que havia informação de que a inteligência russa, o GRU, que é o serviço secreto russo, tinha planos para explodir uma aeronave da DHL com dispositivos incendiários. Ou seja, eles sabiam que havia esse plano. Existe a chance disso ter sido feito pelos russos, né? Aqui, ó, um pacote com explosivos camuflados enviados de um país báltico explodiram nesse voo da DHL, causando a queda do avião, né? Ou seja, o avião da DHL saiu de Leipzig e caiu perto de Vilnius. Ou seja, muita gente está desconfiando que isso daqui seria uma operação russa. E pode ser mesmo, tá? Se enquadra naquela estratégia russa de enfraquecimento do artigo 5º da OTAN. Você lembra dessa história, né? O artigo 5º da OTAN diz que se um país for atacado, os outros todos têm que defender. Só que a Rússia já tem feito isso, tem lançado um foguetinho aqui, um dronezinho ali, arrebentou um cabo de internet ali no Mar Báltico. Pequenos ataquezinhos de forma a enfraquecer esse artigo 5º, porque aí o pessoal fala, não vamos entrar em guerra por causa de um cabo de internet, não vamos entrar em guerra por causa de um avião que caiu. E aí a Rússia vai só esquentando a temperatura, até que vai chegar um momento que ninguém dá mais bola para o artigo 5º da OTAN, e esse é o real risco, né? Essa é a real estratégia da Rússia. Eu espero que o pessoal da OTAN esteja alerta com isso daí. Bom, um outro motivo de preocupação diplomática também. A România teve eleições agora, e um candidato independente pró-Rússia, o Călin Gorgescu, ganhou o primeiro turno das eleições, quase ganhou no primeiro turno, né? Ele ficou na frente no primeiro turno, mas quase teve 50% dos votos e, portanto, já ganharia no primeiro turno. Felizmente, por 0,02% dos votos, vai para o segundo turno contra a candidata pró-Europa. E aí o pessoal está suspeitando de interferência russa. Por quê? Porque esse cara tinha 5% nas pesquisas de intenção de voto. Como é que ele conseguiu 50%, né? Fraude eleitoral é muito possível. Os russos são mestres em fazer isso, né? Algo que ninguém esperava ali na Romênia. Mas, aparentemente, conseguiram interferir em mais uma eleição. E, de novo, a Romênia não usa urnas eletrônicas, é o que eu falo para vocês. Ficar desconfiando de urna eletrônica é besteira. Tem muitas outras coisas mais preocupantes do que urna eletrônica numa eleição, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, o cara tinha 5% das intenções, ficou aqui, ó, com quase 50% dos votos. Felizmente, vai para o segundo turno essa eleição. Os romanos estão considerando isso um ataque russo. E é um ataque russo, com certeza é um ataque russo.
Bom, notícias boas para a Ucrânia. A Inglaterra mandou uma dúzia de Storm Shadows para a Ucrânia há algumas semanas atrás, porque estavam ficando com poucos Storm Shadow, ou seja, os russos podem esperar aí, enviou dúzias de Storm Shadows para a Ucrânia, podem esperar porque a Ucrânia já tem licença para usar Storm Shadow e Scalp no território russo, pode esperar que vai ter festa aí nos próximos dias, tá? E ninguém está comprando esse papo, ai, terceira guerra mundial, só os medrosos idiotas por aí. Aqui, ó, países da Europa podem mandar tropas para a Ucrânia, segundo o Le Monde, né? Eu já falei para vocês, esse plano existe há algum tempo, tem oposição em alguns países, outros são favoráveis. A ideia não é mandar tropas para a linha de frente, a ideia é mandar tropas para a retaguarda, para fazer segurança das fronteiras na retaguarda, para fazer treinamento de soldados na retaguarda, todas essas atividades de retaguarda, a OTAN pode fazer, com isso libera mais militares ucranianos para ir para a linha de frente. Então eu acho uma excelente ideia, acho que deveriam fazer mesmo. Vamos aguardar para ver se tem isso daí. O parlamento da OTAN divulgou um relatório pedindo um aumento da temperatura contra a Rússia, mandando mais armas para a Ucrânia e aqui, ó, enviar mais armas e mais mecanismos de defesa antiaéreas e reconhecendo que a Ucrânia tem o direito de atingir alvos na Rússia dentro dos princípios de autodefesa da ONU. Então uma resolução muito importante da OTAN, praticamente liberando a Ucrânia para usar tudo contra a Rússia. Aqui, ó, a OTAN está discutindo também a introdução de ataques de alta precisão preemptivos no território da Rússia, segundo o almirante Rob Bauer, né? Isso daqui, eles estão falando da OTAN fazer esses ataques, tá? Da OTAN já de forma preemptiva fazer esses ataques contra a Rússia para evitar um ataque russo contra a OTAN. O Putin tem falado tanto em Terceira Guerra Mundial. Eu já falei para vocês, se tiver Terceira Guerra Mundial, o Putin dura uma semana. Em uma semana vai ter os soldados da OTAN tomando café lá na Praça Vermelha. Com certeza, a diferença de capacidade em termos de armamento é muito grande, né? O Daniele faz uma revisão aqui das capacidades de ataque ucranianas aqui, que estão cada vez maiores, né? Com Storm Shadows, ATACMS e coisa e tal. Cada vez mais alvos dentro da Rússia agora estão disponíveis para a Ucrânia. Uma excelente notícia para a gente aqui. E junto com isso, a economia da Rússia desaba mais um pouco, né? O mercado de ações caiu 40 pontos essa manhã lá na Rússia. E a gente tem informações de que várias fotos de satélite mostram os parques de ferroviários russos totalmente parados, né? A Rússia é um país que depende muito de ferrovias, né? Todo o comércio é feito por ferrovias. Se os pátios ferroviários estão parados, é sinal de que a economia russa está parada também, né? Bom, e teve um post lá na Rússia do Anatoly Nesmian, que é um analista, um blogger político lá na Rússia, criticando o Putin aqui, ó. O próprio fato dos Estados Unidos dar instruções para a Ucrânia para atingir alvos dentro do território russo indica que os Estados Unidos não vê a Rússia como um par, como um igual, vê a Rússia como um proxy. Ô meu amigo, mas é lógico, pô, você achava mesmo que a Rússia estava de igual para igual com os Estados Unidos? Que lorota é essa, meu amigo? Que erva é essa que tu tá fumando aí para achar que a Rússia é igual com os Estados Unidos? Nem a União Soviética era na época da União Soviética, muito menos a Rússia. Agora, a Rússia é mais ou menos do tamanho do Brasil, em termos de potência econômica, é o tamanho do Brasil. Em termos de potência militar, os Estados Unidos é um ponto fora da curva totalmente no mundo. Esquece, a Rússia não tem nenhuma chance disso, né? E aí ele está falando aqui, ó, para levar o país para baixo, a esse nível, mostra que quem está governando o Kremlin, isso mostra o quão incompetentes foram as pessoas que estão governando o Kremlin. E se alguém vai mudar alguma coisa, não vai ser eles, né? Ou seja, o pessoal está criticando o Putin lá na Rússia. A imagem do Putin não está boa, não. Aqui no Brasil o pessoal ainda tem aquela ideia, não, que o Putin machão mandou um dildo grande lá para contra Dnipro e coisa e tal, só que é o que eu falei para vocês, o dildo brocha. Piorou a situação do Putin lá, né? Os jornais da Rússia também criando um monte de coisa, ou seja, a Rússia manda um míssil enorme, o Oreshnik, que é um míssil caro, inclusive, né? 40 milhões de dólares que custa um míssil daquele, né? Enquanto isso, a manteiga na Rússia, no supermercado da Rússia, é vendido naqueles coisinhas de proteção contra roubo, sabe? Aquelas caixinhas que você, para ser detectado se for roubado. Manteiga na Rússia está nessa situação, para vocês terem uma ideia, né? E outro sinal preocupante para o Putin, né? Muita gente lá na Rússia, e o Putin particularmente, esperava que o Trump melhorasse a situação da Rússia nessa guerra. E eu tenho falado para vocês, eu não vejo dessa forma, não. Eu sei que o Trump falou muita merda, o Trump tem muita gente que está do lado dele que erra o 7,
Mas o próprio Trump, se você vê as declarações dele, são bem misturadas. Ele é declaração de candidato, fala qualquer coisa para qualquer um que quiser ouvir o que quer ouvir. Mas aqui, ó, esse daqui é o novo chefe, o conselheiro de contra-terrorismo do Trump, o Sebastian Gorka. Ele chama o Putin de ladrão e diz que o Trump planeja acabar a guerra na Ucrânia, ameaçando invadir ou despejar armas na Ucrânia contra a Rússia. Se for desse jeito, eu acho que realmente ele acaba com essa guerra rápido, tá? É só despejar a arma na Ucrânia, que aí ou Putin desiste de vez, ou Putin perde essa guerra de vez e tem que sair da Ucrânia de qualquer forma. Então é isso daí, vamos ver o que vai acontecer. O Putin está desesperado, está completamente desesperado. Por isso que toda essa narrativa de Terceira Guerra Mundial, de bomba nuclear e não sei o que lá, isso aí é o grau do desespero do Putin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.